Na primeira imagem, mostra que o pólen preservado em rochas e sedimentos revelam quais plantas existiam em certas épocas, ajudando a reconstruir o clima antigo, o paleoclima e paisagens passadas. Exemplo: saber se um local já foi floresta, savana, deserto há milhares de anos. Você também pode usar isso para investigar casos criminais, policiais. Por exemplo, cada planta tem um pólen específico, único, com uma impressão digital. Se um suspeito tem um pólen de uma região específica na roupa, isso pode ligar ele a uma cena do crime, cara. Enfim, a palinologia se relaciona com a geografia, ambiente, com a história, vida humana no passado e ciências naturais, plantas e fósseis. O pólen fossilizado pode durar milhões de anos, principalmente quando fica preso em camadas de tufa, gelo, sedimento de lagos ou cavernas. A palinologia é essencial para entender mudanças climáticas antigas e prever tendências atuais. Esse tipo de estudo é usado até na arqueologia amazônica, para saber como os povos antigos manejavam a floresta. Na segunda imagem, temos um mapa mundi que mostra rotas percorridas por Darwin entre 1831 a 1836, quando ele era só um jovem de 22 anos. Um navio deu a volta ao mundo. E Darwin fez a observação sobre animais, plantas fósseis, informações geológicas, o que levou a desenvolver até a teoria da evolução por seleção natural. Ele começou na Inglaterra, depois foi para Bahia e Rio de Janeiro. Darwin observou floresta tropical e diversidade de espécies. Depois foi para a Argentina, Punta Alta, observar fósseis de mamíferos gigantes antigos. Depois foi para Ilhas Galápagos, o ponto mais famoso, onde Darwin notou diferenças sutis entre espécies de tentilhões, tartarugas e iguanas, o que inspirou sua teoria. Depois a Austrália, a África do Sul e outros locais foram observados, o ecossistema e geologia, né? Eu achei isso interessante. Nessas imagens aí, tá muito ruim a imagem, mas você vê o pliossauro. Ele tinha um pescoço muito longo e cabeça pequena, tinha um corpo achatado e largo, parecido com um carro e uma tartaruga. Parecia uma tartaruga sem casco, né? Você vê que o corpo dele lembra uma tartaruga, movendo as nadadeiras ou patas, parecendo asas submarinas. O movimento parecia de um pinguim ou de uma tartaruga. Caçava peixes, lulas, usando o pescoço longo para atacar de surpresa, sem precisar movimentar o corpo todo. Tinha de 3 a 15 metros, dependendo da espécie. É o mais elegante, o mais famoso nas ilustrações, né? E o que inspirou o mundo Lago Ness, é inspirado nele. Enfim, esse animal, né? Tanto o Pliosaurus quanto tem o nome Plesiosaurus, perdão, Plesiosaurus e Pliosaurus. Ambos tinham as dianteiras que puxavam o corpo para frente, traseiras ajudavam no equilíbrio e direção. Enfim, o movimento era parecido com o bater das asas de um pássaro, só que dentro da água. Daí o nome Asas Submarinas. Essa forma de natação era muito eficiente, permitindo longos percursos e mergulhos rápidos. Enfim. Eles eram répteis totalmente aquáticos, mas não eram dinossauros, tá? Respiravam a atmosfera, como as tartarugas e baleias atuais. Alguns fósseis mostram filhotes dentro do corpo da mãe, o que indica que dava à luz no mar. E não botavam ovos em terra. Viveram há 266 milhões de anos atrás, até o fim do Cretáceo, quando o asteroide que atingiu a Terra causou o fim deles. É basicamente isso. Patologia forense é um ramo da medicina que estuda as causas da morte e as alterações nos tecidos corporais. Isso é mais interessante do que você pode pensar, tanto em vítimas de homicídio quanto em mortes suspeitas. Enfim, já a criminologia
observa o comportamento de criminosos, né? E as circunstâncias sociais e psicológicas, mas no contexto do que eu quero falar aqui, eu queria falar sobre o estudo de patógenos, enfim, vírus e bactérias que podem levar a pensar sobre um crime. Por exemplo, se um corpo é encontrado e contém um tipo específico de encontra ali um tipo específico de micro-organismo, é, ou substância, o cientista forense pode determinar onde a pessoa esteve, quanto tempo ela está morta, se houve contaminação proposital, como o envenenamento biológico, e até quando o corpo pode ter sido manipulado. Enfim, você já ouviu falar do assassino Timothy Wilson, Spence? Um assassino de Salt City Strang, acho que é seu nome, na década de 80, foi um dos primeiros casos do mundo em que a biologia molecular e a análise de DNA foram usados para resolver um crime brutal. Entre 1984 e 1987, várias mulheres foram brutalmente assassinadas na Virgínia, Estados Unidos. Todas as vítimas foram estranguladas e estrupadas, e não houve nenhuma testemunha ou câmera. A polícia coletou amostras biológicas, sêmen, cabelo e fragmentos de pele encontrados nas vítimas na cena do crime, mas na época a tecnologia forense era limitada. Em 1987, cientistas forenses utilizaram uma nova tecnologia, a análise de DNA por o nome é eletroforese e hibridização, conhecida como DNA fingerprinting, impressão digital genética. Eles compararam o DNA encontrado nas cenas com o do principal suspeito, Timothy Wilson, Spence. O resultado foi uma correspondência genética perfeita, algo impossível de se contestar cientificamente. O DNA era do cara. Isso ligou Spence a 4 assassinatos brutais com precisão matemática. O desfecho: Spence foi capturado e condenado à morte em 88, tornando-se a primeira pessoa nos Estados Unidos a condenada à pena de morte capital com base em prova de DNA. Desde então, a patologia e a genética forense se tornaram pilares da criminologia moderna, salvando inocentes e solucionando crimes sem testemunhas. Enfim. Então, meu amigo, hoje em dia, você tá pensando que só o criminoso, o fato de esconder o corpo, já o livra do crime? Caso o corpo seja encontrado, vai ser analisado dessa forma que eu falei e vão achar ele, cara. É isso. Bora ler aqui. A floresta amazônica abriga uma infinita diversidade de espécies vegetais e animais. São 1,5 bilhão de espécies vegetais catalogadas. Entre os animais, a maior parte é de insetos, mesmo se não tão famosos quanto os coloridos papagaios, símbolos da floresta tropical. A floresta amazônica também é muito especial por abrigar grande variedade de primatas e aves. Enfim. Gente, olha que livro legal, gente. Olha que livro legal. Você sabia que uma anta macho, ele tem 1,20 m de pênis? Sim, pesquisem aí. Aqui ó, um gato maracajá, um dos vários felinos aqui no Brasil. Ele tem de 42 a 62 centímetros sem contar a cauda. Gente, eu não tô zoando, olha aqui a anta. A anta macho, vejam só, tem 1,20 m de pênis. Olha aqui, ó. Eu não tô zoando, olha aqui, ó. Vocês podem ver isso claramente. Para responder essas perguntas aqui, ó. Essa planta é uma geosperma ou uma gimnosperma? Nas plantas gimnospermas e angiospermas, o gameta masculino é transportado pelo grão do pólen, que forma um tubo polilínico, né? O nome é polilínico, até alcançar o óvulo. Esse tubo leva o gameta masculino até o gameta feminino, o oosfera, para ocorrer a fecundação. Ou seja, o pólen é o mensageiro do gameta masculino. E nesse caso aqui é um gimnosperma, porque não forma flores nem fruto. As sementes ficam expostas em estruturas chamadas estrobilos ou cones. Entendeu? É basicamente isso, pessoal. Outra pergunta.
Os grãos de pólen são masculinos ou femininos? Os grãos de pólen são masculinos, pois contêm gametas masculinos, células espermáticas que fecundarão o ovo. Essa planta vai produzir semente? Sim, após a fecundação, o ovo se transforma em semente, mesmo quando não há fruto protegendo. Por isso, o nome gimnosperma, que significa semente nua. Essa planta vai formar frutos, por quê? Por que iria formar frutos? Gimnospermas não formam frutos, pois não possuem ovário. A semente fica exposta no cone feminino após a fecundação. Os grãos de pólen vão chegar até a parte feminina das flores? Sim, mas não por flor, e sim por cones, femininos tríbulos. O vento transporta os grãos de pólen até onde ocorre a fecundação. Próxima pergunta. Uma das características das coníferas é ter folha em forma de agulhas. Qual a vantagem evolutiva desse formato? Vamos lá. Folha em formato de agulha reduzem a perda de água por evaporação e suportam melhor o frio e a neve. Essa forma é uma adaptação evolutiva a ambiente seco ou frios, como montanhas e regiões temperadas. Enfim. Gente, meu celular vai descarregar. E é isso. Em 2013, cientistas alemães e suecos encontraram um grão de pólen fossilizado com 245 milhões de anos no período Triássico inicial, ou seja, 100 milhões de anos antes do que se acreditava ter aparecido o angiospermas, né? Plantas com flores, ter aparecido plantas com flores. Foi antecipado em 100 milhões de anos, o cálculo estava errado, entendeu? Esses grãos foram descobertos em rochas do norte da Arábia Saudita, que na época fazia parte de uma região próxima do antigo supercontinente Pangeia. Antes dessa descoberta, os cientistas achavam que os angiospermas, plantas com flores, tinham surgido há 140 milhões de anos, lá no período Cretáceo. Mas esses pólens triássicos indicam que os ancestrais das flores já existiam muito antes, talvez com forma primitiva de plantas com estrutura reprodutiva semelhante às flores modernas. Isso mudou parte da linha do tempo da evolução vegetal, mostrando que a diversificação das plantas foi muito mais completa e antiga do que se imaginava. Entendeu? Os grãos de pólen fossilizados foram estudados com microscópios eletrônicos e apresentavam paredes externas existentes, exina, o que ajudou a preservá-la por milhões de anos. A estrutura padrão das paredes indicava um parentesco com plantas que produzem flores. Enfim, o estudo de pólen fossilizado se chama polinologia e é usado não só para estudar a evolução das plantas, mas também para investigar climas antigos, reconstruir ecossistemas extintos e até resolver crimes, quando grãos de pólen são encontrados em roupas ou objetos ligados a suspeitos. É basicamente isso. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô com um livro de biologia aqui, ó. Eu tô com outro. Eu tô com um livro de história. Olha aqui, ó. Um livro de história. Olha aqui, ó. Esse daqui de biologia. Olha aqui, ó. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui, o microscópico e a descoberta da célula. O pesquisador inglês Robert Hooke estudou diversos campos da ciência usando o microscópio composto. Ele observou insetos, organismos marinhos e penas de aves. Hooke também era um excelente desenhista ao observar no microscópio, né, uma fita... Perdão, eu li errado. Uma fina fatia da carne do sobreiro. Então, ele pegou uma fina carne do sobreiro e foi observar no microscópio, né? Perdão, minha oratória não é das melhores. Ele observou que ela era formada por várias cavidades. Ele observou e chamou cada cavidade de cell, que em inglês significa cela ou cavidade. Em seu livro
micrografia, publicada em 1665, expôs o desenho que fez da estrutura da cortiça e também do microscópio que usou para realizar essa observação. As cavidades observadas por Hooke eram, na verdade, estruturas mortas, mas não permaneceu para dominar a estrutura básica dos seres vivos. Olha aqui, ó. Aqui, ó, microscópico aqui, ó, o desenho que ele fez da casca, ó, da árvore, olha aqui, ó, o desenho que ele fez, ó. Acabei de ler aqui pra vocês minha oratória. Não, melhor, mas Jesus me ajuda. Enfim, é isso.